Então hoje é 19, é isso? 18. Não, hoje é dia 19. Dia 19 de junho de 2013. Nós estamos na sede do Instituto Espírita Cidadão do Mundo, Butantã, São Paulo, Brasil. Então hoje vamos bater um papo sobre a matéria que compõe o perispírito. Na relação de aulas, a aula número 18. Para falarmos sobre isto, é necessário entender o que é matéria. A matéria e perispírito são duas coisas distintas. Aqui matéria é matéria do pensamento, da vontade. E perispírito é o corpo organizado. É o centro onde se agrega a matéria que o espírito produz pela sua vontade. Mente é o órgão pelo qual o espírito expressa a sua vontade. E a matéria, aqui em outra essência, é matéria mental. A mesma matéria que você constrói seus sonhos, suas ideias. Você constrói seus desejos, sua carreira, sua família, sua encarnação, seus projetos, a sua participação na religião, a formação de ser da divindade, o Deus, a sua sociedade que você se identifica, você se identifica pela matéria mental que você projeta e você se assemelha pelos seus interesses. Então, a matéria que compõe o perispírito é a matéria dos teus interesses. Se seus interesses estão ligados com os espíritos que compõem as falanges superiores, você terá uma matéria luminosa, dinâmica, mas se a sua matéria dos seus desejos for os seus interesses forem com as falanges que compõem o domínio da matéria física, o seu espírito ou o seu perispírito não terá luminosidade.
tão opaca quanto um espelho que é produzido para refletir na autenticidade da luz, mas você submerger este espelho no pântano e ao retirá-lo ele não perdeu seu poder de brilho, mas está tisnado, está sujo, ele não reflete a luz. Ou se refletir, será uma luz opaca. Coisa que nas falanges superiores ele irá refletir com autenticidade a luz. Mas se os seus desejos, o mesmo aparelho, se colocado em contato com o pântano, ele talvez não vá se contaminar, mas ele vai se apresentar de forma a não refletir a luz que chega de outros corpos ou de outras mentes. Então a matéria que compõe o perispírito é o formato de antimatéria. Falando em antimatéria, de matéria tridimensional. É o campo magnético. Que isto é formado a sua junção no ato da concepção. Matéria tridimensional. E aos poucos o espírito vai emanando de um campo para o outro, de quarta ou de quinta essência para uma de terceira essência, ou de terceira dimensão. A junção é dada no ato da concepção. Leva o período de 6 meses ou 9 meses até a sua formação de órgãos. E quase sempre a matéria do perispírito, que é transferido para o corpo físico tridimensional, ele vai copiar a sua organização idêntica. Então, se, por um acaso, em estado de loucura, está com manchas a minha matéria cerebral, quando eu formar o meu cérebro em estado físico, ele irá ser formado com as mesmas características que estará no mundo extrafísico. Está composto no meu perispírito. As mesmas conexões. E depende da vontade para que você reorganize, para que você modifique tanto o perispírito quanto o corpo, vai ser real, refratário da vontade do espírito. Aqui não estou criando, não estou falando de espírito, estou falando de matéria. De terceira essência, o corpo físico. Ou de outras dimensões, corpo perispírito. Qual é a força que faz a composição, que não permite
mesmo o espírito ou perispírito tendo a qualidade da elasticidade, da expansão, não ter a desagregação dessa matéria. É o estado do espírito que comanda a matéria que reveste o corpo humanizado no planeta. Sempre falando aqui que a matéria a qual estamos nos referindo é a matéria do perispírito humano, ou espírito que está na condição humana. E esta condição humana que faz que ele revista o seu perispírito e o seu corpo das mesmas matérias que compõem o planeta. Então, qual é a matéria que compõe o perispírito? É a matéria que compõe o planeta, mas esta matéria modificada pelo pensamento. Porque ele está agindo na linha humanista ou no estágio humano. Nenhum espírito se manifestou ou irá se manifestar com propriedades racionais além da condição humana. Porque a condição humana é o limite da nossa razão. Então, pelo seu esforço, que nós vamos ampliando, modificando o nosso perispírito e ampliando e modificando o nosso corpo físico. Não sei se está dando para os senhores acompanhar o raciocínio. Está dando para acompanhar? Está claro isso? E é nesta viagem, movido pelo combustível da própria vontade, que nós vamos buscar o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento de quê? Aperfeiçoamento de si mesmo agindo na matéria. Por isso que é necessário o estágio do espírito na condição humana. E aqui voltamos a frisar
que todo corpo nascente tem uma alma e toda alma é humana. Não existe seres que não sejam humanos. Se tiver alma, se tiver perispírito, é humano. E todo humano pensa, é movido pela vontade, é movido pelo desejo, é movido pela lei do progresso, com consciência ou não. Fato é, espíritos universais, na condição humana, é obrigatório passar por esses estágios. Lei. Mas você pode me perguntar, como que eu tenho o direito de materializar um corpo defeituoso para as leis e visão da ciência e destruí-lo? Eu acho que você tem o direito de se revoltar. E se revoltando, você tem o direito de pedir ajuda, auxílio. Todo suicídio é um atentado contra a lei de progresso que nos rege. Se você acha pesado a carga que assumiu, busque ajudas. O que faz você naturalmente entrar pela fuga ou rota do suicídio é o orgulho de bater em portas que julgas não ter recursos para o seu auxílio. E acredita que a fuga vem ali aquinhoar com anestésico que acalme as suas dores. O fato é que, destruindo a matéria física, volta às mesmas impressões desorganizadas para o corpo perispíritico, ou de matéria de quarta ou quinta essência. E novamente será matéria em voga, pedindo reorganização. Muitos senhores vão falar em tempo. O tempo aqui será mais ou menos longo, de acordo com a sua vontade de refazer, reorganizar, reestruturar. Outros vão nos questionar. E os que não têm consciência de sua matéria física, porque sofre do processo de idiotia ou outras patologias,
Ele pode não expressar, mas todas as ações de nosso Pai para com nossos filhos ou nossos irmãos, todos nós somos avisados. Nós somos colocados em estado de consciência. Quando no mundo dos espíritos fugimos, a lei nos manda avisos. Nós temos o direito de não tomarmos consciência, mas é nos avisado. E quando chegamos à matéria e construímos a organização para os olhos da ciência desorganizado, não devemos culpar ninguém, a não ser a nós mesmos. Devemos nos responsabilizar. Claro que aqui o espírito de caridade em voga nos tempos de hoje muitos nos doam auxílio, porque já é doação natural. Todos receberem assistência do alto. Os resultados serão de acordo com os nossos desejos de nos erguermos. Se for forte nossa vontade, nos modificaremos. Se forem fracas, continuemos sucumbidos aos desejos de fugas que empreendemos para a nossa situação. Então, a matéria que compõe o nosso perispírito é a matéria de nossa vontade. Ela é a exteriorização da vontade do espírito. É a vontade materializada. Materializada e explicitada de acordo com o nosso grau de evolução. Diante de algumas ferramentas, algumas técnicas de construção, se nossa evolução é produzir a melodia da música, entenderemos a matemática e usaremos o som para transmitir-nos ou transmitir-lhes a beleza da música que estamos ligados. Mas de acordo com nossos interesses, as mesmas matérias que podemos compor e construir os instrumentos musicais, podemos utilizar o som para transmitir nossas mensagens de insultos.
e as mesmas ferramentas para construirmos ferramentas de destruição dos seres que nos compraz o sofrimento. A matéria é a mesma para a construção do instrumento musical ou da ferramenta de destruição. O que vai diferenciar aqui é a vontade do espírito. Um embeleza pela música, outro deixa suas marcas pela destruição, pela morte. Assim também é no mundo dos espíritos. Está em nós registrado os nossos desejos, as nossas aptidões, os caminhos pelos quais passamos, e ainda estamos prisioneiros pelos nossos interesses. Os registros se encontram neste arquivo extrafísico chamado perispírito. Alguma dúvida, não? Transcorre aqui perfeito entendimento? Não entendi. Você fala agora que o perispírito, quando tem a encarnação, essas memórias a gente não leva quando a gente não consegue lembrar quando está na condição humana de novo. Né? Condição humana nós nunca deixamos enquanto estamos na Terra. Você fala da reencarnação. A experiência passada a gente não consegue ter uma memória. É necessário entender de que parte você está falando. Do momento da concepção até o ato do nascimento, você ainda tem as suas lembranças. A partir do nascimento, começa a ter uma grande perturbação e você perde as suas lembranças. Perde o seu acesso livre a esses arquivos. De imediato. Ação imediata. Depende muito do meu grau de evolução que posso subjugar a matéria que estou emergindo. Supostamente, o perispírito é o saco que nos suporta, que mantém o nosso corpo equilibrado. Né? Supostamente, os 10 a 15 centímetros do nosso corpo, ele mantém essa antimatéria, né? Formado por antimatéria. Como foi dito que o perispírito ele não morre, né? E como o corpo, o ser psíquico, que doentio, que transmite só energias negativas e poluidoras, como é feita a asepsia desse envoltório para que ele se volte em matéria-prima, em um outro ser? Sempre lembrando que aqui está o fenômeno dos sintomas, não é a causa. A causa está no espírito. O espírito deixando de enriquecer ou de repor essa matéria em desequilíbrio, ela por si só será eliminada. Tanto o corpo quanto o perispírito, ele é apenas sintomático, não é a causa. A causa é o espírito. As sucessivas encarnações para evolução. As sucessivas reencarnações, podemos dizer aqui, que é mecanismo de aperfeiçoamento. Alguma outra pergunta? Não. Quando uma criança começa a falar e diz que lembra antes do nascimento alguma coisa
São memórias. São memórias. A memória não é composta no ato do nascimento. Ela também não deixa de existir. Mas ela é amenizada. Ela é perturbada. Ela é desconectada. Sempre falamos aqui no campo das ideias e nunca trazemos para o campo pessoal. No campo das ideias podemos aqui falar inúmeras horas. No campo pessoal entraremos em diagnóstico e os diagnósticos poderá então aqui ser questionado. Então qualquer outro ser poderá questionar. No campo das ideias não, no campo diagnóstico sim. Então a pessoa está com a memória ainda. Sempre estamos, porque a memória vai voltando no passado quando nós passamos a amadurecer a reencarnação, ou quando os nossos órgãos colocam-se à disposição para receber todas as cargas de informações do nosso perispírito. Esse é um mecanismo que quando a pessoa está prestes a desencarnar, ele passa por toda a mudança. Lembrando que o desencarne, a libertação da matéria, é o prisioneiro que recebe a informação do término de sua prisão. Então ela é extremamente gloriosa. Recebemos o momento de nossa libertação. É ao contrário. O sofrimento é muito pesado. A nossa reencarnação, ela é muito pesada. Dependendo do grau de compreensão das tarefas. Nós sabemos que o perigo está à nossa frente. Nós temos que fazer uma travessia. Sabemos que a necessidade que temos que fazer. Mas não sabemos se vamos conseguir ter êxitos, porque os números são os perigos que vamos enfrentar. No caso da desencarnação, não. Nós temos certeza que vamos atravessar. Então é natural que uma pessoa que está morrendo, ele lembre nunca Reponha a sua memória perispírita. Nós tentamos aqui aprofundar, mas terminamos voltando, dando um viés aqui ao processo reencarnatório. Mas o que compõe a matéria do perispírito? O que é perispírito? Perispírito é as células que compõem nosso corpo. Como é que foi composto nosso corpo? Humano. Trazendo as raízes dos nossos antepassados. E estamos falando dos nossos antepassados, falando da cadeias sucessórias de aperfeiçoamento. Então, 98% de nossas células também pertencem às cadeias dos símios. as cadeias. Dos símios, os macacos. Então, para a cadeia dos símios, as células humanas, elas são neófitas. Mas a junção, a transformação, que no presente momento é de 2%, ela tomará uma proporção, irá se agigantar com o passar do tempo e quando o humano dominar o animal e sua genética. Nós queremos ser muitas coisas, mas a genética nos põe no nosso devido lugar
evolutivo. Apenas 2%. Você está longe do ninho dos símios. Faltam 98% para galgarmos. Então, avalio, senhores, que falta ainda muita vontade. Os sonhadores e os apressados em construção de fantasias, é necessário desfazer o mundo das fantasias para entrar na real situação que temos diante da matéria. Há alguma dúvida? Não? Por isso que o corpo humano ainda não tem muita apreciação pela beleza, né? Não expõe tanta beleza. A beleza surge no mundo dos perispíritos. Mas no mundo físico ainda temos os traços muito carregados ainda com a proximidade com os nossos símios. Talvez aqui teríamos que ter uma aula só sobre beleza. O que seria beleza, né? Perfeição, para mim, é beleza. Perfeição do espírito. Sempre estamos falando aqui espírito. Não estética. Seria essa luminosidade. Sempre é. Quanto maior é a luminosidade, maior é o domínio do espírito da matéria. Quanto menor a luminosidade, menor ou maior é o domínio da matéria sobre o espírito. Quanto maior for a minha luminosidade, é o meu domínio do espírito sobre a matéria. Quanto maior for a minha falta de luminosidade, é o domínio da matéria sobre o espírito. E Jesus não poderia falar outra forma para que o homem cuide melhor mais do espírito do que da matéria. Quanto maior for o seu amor pela matéria, menor será a sua luminosidade. Alguma dúvida, não? Na hora que você falou do suicida, você citou sobre o suicida que antecipa algumas etapas, quando tem espírito da informação, aí você falou 6 meses, quando está geralmente... Eu não disse que o perispírito está em formação. Não, quando na fundação... Aí, Falei do corpo físico. O corpo físico está em formação e não do perispírito. Isso, aí em 6 meses, quando tem a formação dos órgãos, o perispírito começa a matéria começa a se formar através do pensamento. Não. O perispírito começa a construção do corpo físico no ato da concepção, terminando no ato do nascimento. A partir daí, o aperfeiçoamento dos órgãos, para receber, poder ser capacitado para receber em plenitude a carga do perispírito, para que se remonte um corpo ao outro. Quando esse corpo está, a informação veio com amor luminoso, foge do tempo. O ato da destruição
pode ser pelos seus pares, pais e mães, ou quando o preste a chegar, coloca em risco os que já estão. Aqui, por uma lei de lógica, retira-se o que está prestes a chegar, permitindo a permanência dos que já estão. Quando a destruição é orquestrada pelo que está para chegar, ou pelas investidas de inimigos que ele tem, ou dos inimigos dos pais, tudo isto será para o espírito matéria de refazimento de suas forças, porque não protegeu, ou a matéria que compunha o seu corpo não estava perfeitamente organizada. Não foi precisamente cuidada. Como o artista pode desmanchar a sua obra que encontra, que ele julga incompleta, o espírito também pode abortar por vontade própria. Mas, dependendo do grau de consciência, será punido ou não. Quase sempre é envolvido por uma energia de muito sofrimento, de perturbação. E essas redes de sofrimento se encontram no perispírito. Ela é visível, analisável, racional. Os fenômenos orgânico perispiritual. Alguma pergunta? Pois não? Como se manifesta esse sofrimento no espírito? Essas correntes de sofrimento no espírito, como que ela se manifesta? Se manifesta no perispírito e no corpo. Lembra que o corpo e o perispírito, eles são envolvidos pelos sintomas, não são envolvidos pelas causas. A causa está sempre no espírito. Estamos sempre falando dessas duas organizações, material, físico e o extrafísico, que compõem o espírito na experiência humana. Não estamos indo além nem aquém desta faixa. Nós não temos autorização para isso. Uma pergunta. De acordo com as reencarnações, o perispírito ele também vai evoluindo, ele vai mudando, Sim. se adaptando, Exato. de acordo com a evolução do espírito. Exato. Algum outro questionamento, não? Ele falou de aborto, é isso, né? Chega. Vamos aqui sair um pouco, saindo aqui dessa linha, mas vamos aqui da possibilidade que eu tenho de destruir o meu corpo, de eu manchar, construir ou desconstruir meu perispírito. Logo após o nascimento. Saímos dessa linha física, entramos na linha extrafísica. Possibilidade que eu tenho de manchar, de desconstruir ou construir o meu perispírito. Como é que eu componho isso? Como é que eu destruo isso? Uma das formas de desorganizar, de deixá-lo perturbado, é impedir a formação de um corpo físico. Ou seja, por via de aborto, de remédio, por desejos, por injeção de energia, enfim, por
por desprezo ao meu processo reencarnatório, enfim, tem inúmeras causas. Entenderam, sim? Então, quando a gente fala do desenvolvimento na espécie humana, a gente tem que falar da razão. A razão, quando humanos, a gente precisa do cérebro. Como é que é? Da razão, né? Ou quando nós estamos na condição de humanos, para a gente falar muito disso, a razão do desenvolvimento, o conhecimento, precisamos do cérebro. Cérebro é órgão. Mas, quando humanos, precisamos... Hã? Você quer falar mente, então? Não, estou falando do cérebro mesmo. Não, estou falando do cérebro mesmo. Cérebro. Quando humanos, sem o cérebro, nós não conseguimos raciocinar. Estamos sem um órgão de... Isso não quer dizer que nós não podemos raciocinar. O nosso raciocínio... Como é que é? Nós não temos raciocínio para o corpo físico, de comunicação para o físico. Mas falando aqui no mundo do perispírito, está tudo normal. Isso. Então, aí essa é uma maneira de correção também que eles têm quando nós temos a geração de um ser anacéfalo, que sem o cérebro, que ele não vai sobreviver, né? Se não tem cérebro, não pode, a sua vida aqui será apenas assistida pelo espírito, não será religada pelo espírito. Correção, que nem você falou. É nessa associação que estava tentando chegar nisso. Por que acontece esses casos? Porque é outra situação, né? Sim. Porque é outra situação. O que acontece com o perispírito de uma criança que está sendo formada no caso de um pai ou de uma, principalmente a mãe, que usuário de droga, por exemplo, como a gente vê hoje? Aqui você está falando do perispírito de um ser que está para reencarnar. O grau de perturbação será de extrema piedade. Porque a perturbação está no corpo físico e está no corpo extrafísico. Por junção aos produtos químicos. E aqui não é só a questão das drogas, mas a questão dos medicamentos ou de outros abusos. Outras substâncias. Que desorganiza e que perturba o corpo organizado de antimatéria. Os medicamentos têm grande, mas muito mais do que os senhores imaginam, interferência no corpo perispiritual. Os Medicamentos, drogas e substâncias outras. contaminações também. Uma pessoa consegue interferir no perispírito da outra pela vontade? Sim. Emanação Sim. de pensamento? Sim. Uma matéria mental pode ser doada. Tanto doada quanto atingida pelo mal, né? Sim, como destruída. Falando de doação, aqui a doação pode ser construtiva ou destrutiva. Entendemos aqui? Tá? Compreensivo? Algum outro questionamento? Não, né? Então, dessa forma, agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos aqui presentes, os encarnados e os desencarnados, que nos move de boa vontade, que nos move com toda a proteção possível. Agradecemos aos irmãos que estão além do recinto físico, por essa via chamada cibernética. Agradecemos aos seus mentores, aos seus guias, aos seus antepassados, aos nossos mentores, guias e antepassados, que nos auxiliem na exemplificação e que não nos falte vontade de sermos os seres cada vez melhores. Para tanto, precisamos de muita boa vontade, união e discernimento
O momento que vivemos é um momento em que está se deslocando grandes massas de inquietos, seres que aparentemente estavam hipnotizados e o hipnotismo coletivo está sendo destruído. Isso é natural. Então, ficamos sabendo hoje que ontem a casa recebeu, além das que já estavam matriculadas, 5 novas mães com apenas 13, 14 anos. E nesse trabalho nós temos em Peruíbe, temos em Santana Parnaíba. Em Peruíbe temos uma casa que serve entre 6 e 7 mil refeições por mês. Fora as refeições que damos em Santana Parnaíba. E está muito difícil manter a parte assistencial. Está muito difícil. E nós rogamos aos irmãos presentes e aos ausentes, os ligados pela via cibernética. Ao lado do seu visor, do lado direito, tem uma chave que, se os senhores quiserem, nos ajude a manter esse movimento de assistência aos que sofrem. As mães que não têm lares, as crianças que estão sendo mães, as mães que são crianças. Enfim, há esse movimento, e aí os senhores podem imprimir o seu boleto, a quantidade que for possível, vá ao banco, pague pela internet, enfim, para que nós possamos terminar as nossas obras assistenciais e darmos sequência ao atendimento desta gente. Sozinho não podemos fazer nada, mas juntos podemos fazer muitas coisas. O que para uns não significa nada, um pão, para outros é uma refeição completa. O que para muitos nada significa um prato de sopa, para outros é o meio de sobreviver por mais um dia. Um enxoval, uma condução, um copo de leite, com pão, enfim. Há uma grávida, um bate-papo com uma pessoa mais velha, com uma técnica, assistido por uma médica, por um psicólogo, enfim. O que para nós, muitas vezes, esses atendimentos não têm muito significado, para eles são os únicos. Então, desta forma, rogamos aos presentes e os que estão presentes em espírito ou ligados nos mesmos interesses, nos ajude a manter essa casa e outras que estão sob nossa responsabilidade. Agradeço aos médicos, paramédicos, aos padres, pastores, aos irmãos muçulmanos, budistas, católicos, espíritas, irmãos judeus, que nos ajude em oração, em pensamentos, a manter esta obra em funcionamento.
muitas vezes nos sentimos fortalecidos para enfrentar qualquer dificuldade em nossas vidas particulares. O que nós não nos sentimos fortalecidos é falhar nas obras que atendem aos seres que nos procuram. Que Jesus nos abençoe e nos dê forças, energias e vontade para continuar navegando nessas águas até encontrarmos um porto seguro, que possamos ancorar e dizer: Pai, a partir daqui está em tuas mãos. Enquanto estivermos encarnados, estaremos velejando por esses mares revoltos e assistindo a muitos que querem ampliar ou encurtar a viagem. E quase sempre as cartas náuticas não são verdadeiras e eles entram em processo de náufragos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado. que eu fiz? Esse seu jeito delicado de ser. Bicho, só 2% do meu humano, o resto é macaco.